de hoje ela se chama Eu Penso com os Meus Pés. É difícil imaginar que a gente pensa com o cérebro. Interessante como o pessoal das neurociências diz que tudo vem praticamente. Tudo, tudo vem do lóbulo frontal, do córtex pré-frontal. Tudo. Já o inconsciente, né, nasceu com Freud, que inventou, mas o inconsciente existe desde que existe raça humana, né, e é de uma outra cena que a gente fala, além da cena 3D. É de um bivisto, como diz o M.D. Magno. O ser humano é um ser de linguagem, por isso ele tem inconsciente. Os animais nenhum fala, nenhum deles fala. Eu digo que os cães não seriam tão amados se eles emitissem um único fonema, né? Eles são amados porque não falam. E um neném emite o que se chama puro som, não há fonema. Nós não sabemos definir o inconsciente, mas nós podemos dizer o que ele não é. A partir dele há derivados. O inconsciente não é o sonho, não é o lapso, não é o ato falho, não é o dito espirituoso, não é o xiste. Essas coisas são as formações do inconsciente ou vias para aceder a ele. Toda vez que a gente interpreta um sonho, a gente faz uma interpretação de pré-consciente. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Não é dentro nem fora. Não está dentro de nós nem fora de nós. É a arte de fazer nem, como diz o Magno no Patológico. É um bivisto. Ontem eu li um artigo do Magno que diz que Tribe ele preferiu traduzir por tesão e não por pulsão. Ai, ai. Quando ele vai desenvolver o conceito de haver, desejo de não haver. Quer dizer, é no corpo que há um desejo. Corpo falante. Isso não é novo. Freud já falava de ego corporal, né? Dizia até que a anatomia é o destino. E eu acho que é mesmo. Né? Quer dizer, quando Freud escreve, né, consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, significa que, de acordo com a anatomia, um sujeito vai fazer uma interpretação e vai dar um destino para a sua vida de acordo com a interpretação desse órgão. Eu escrevi aqui: o objetivo da pulsão é promover o objeto à dignidade da coisa, com C maiúsculo. Das Ding, não desarra as coisas e os entes aristotélicos. Não, é das Ding. Então seria melhor traduzir: o objetivo do tesão é promover o objeto à dignidade da coisa. Né? O primeiro objeto humano é o bico do seio. Não o seio, mas o bico do seio. Né? Primeira fonte de prazer. Tá certo? A pulsão é diferente do instinto. Né? Os animais têm um saber instintual da própria espécie e o ser humano não. Nós nascemos prematuros.
e permanecemos prematuros, né? Quer dizer, toda excitação é sexual e ela vem de fora, vem do outro com A maiúsculo, vem da língua materna, né? O desejo ele é parricida, né? Para que se tenha a mãe é necessário matar o pai. Isso funda o Édipo tanto no menino quanto na menina, né? Cada um vai ter a sua dissolução, meninos e meninas. Dissolução do Édipo, né? O Édipo é análogo à realidade psíquica, por meio da qual a realidade, o ser falante, se candidata ao humano. Logo, nem todos somos humanos. Por amor ao pai, a mãe vai aceitar que o seu filho não será para o seu gozo. Para o Freud há um objeto perdido, para Lacan não há objeto perdido desde a origem, né? Se perde ou se decai de um lugar que nunca foi nosso, né? Bom, a pergunta que a criança se faz é se ela vai ter que sucumbir ao pai como a mãe sucumbiu, né? E isso ele não quer. Isso gera neurose, né? Quer dizer, de um lado o menino tem como um agente da castração, um agente mais perigoso. O pai, enquanto agente do parentesco, cuja mirada é o pintinho do filho, né? Quer dizer, como fala o imaginário, aí é o pênis, né? E a criança menino constata que essa saliência que é o pênis, ela está em risco, está em perigo, né? E a angústia é um afeto, então, que vem justamente pelo medo da perda desse órgão. E quem é o agente da castração é o pai, que interdita o acesso do filho à mãe, né? Isso do lado do menino. Do lado da menina é um pouco mais complicado, porque ela constata que não tem o pênis e isso é uma traição por parte da sua mãe, porque para ela a mãe tinha o pênis, mas ela descobre que também a mãe não tem. É a primeira traição que uma mulher sofre quando menina. O primeiro trauma. O segundo trauma é que o pai lhe promete, né, dar um filho, mas dá um outro filho à mãe, né? E a menina interpreta isso como também uma traição, um engodo. Quer dizer, isso que você chama receber a própria mensagem na sua forma invertida. E ela diz: traidor, você é um traidor, né? Você me prometeu um filho e deu um filho à minha mãe, né? Então a mulher, ela, no seu Édipo, ela já está destinada a um sofrimento muito peculiar, diferente da angústia. E aí a solução do Édipo na menina é: bom, eu não tenho, já que eu não tenho, e ela não tem nada a perder, porque ela já perdeu de largada. E o menino tem medo de perder.
Então lá no campo do outro, né, é que está o desejo da mãe, que é estruturalmente incestuoso e parricida. O desejo incestuoso e parricida funda o Édipo, um ser falante. E esse sofrimento neurótico, né, no Édipo, tanto na menina quanto no menino, né, causa as neuroses obsessivas e as neuroses histéricas, né? E para escapar dessa dor, né, e para continuar desejando, neuróticos e histéricas adotam estratégias diferentes. No caso dos obsessivos, ocorrerá o retorno de uma ação sexual realizada com prazer na infância por meio de sintoma. E todo sintoma é um modo disfarçado, dramatizado, desfigurado e deformado através do qual o recalcado retorna. Que recalcado? O ódio ao pai. O modo de pensar obsessivo, portanto, é uma proteção contra o desejo e a castração. Para não ser tocado pelo desejo, bom, melhor seria não desejar. O neurótico ergue suas representações obsedantes, dúvidas, ordens, proibições, castigos. E sempre, sempre, sempre o pai é o perturbador do gozo sexual. A histérica, por sua vez, sabedora de que não existe relação sexual, vomita diante do horror à castração. Se lembra de Dora, que quando é assediada pelo Sr. K, ela tem horror da sua ereção, tem horror não só disso, mas de que o Sr. K desdenha da sua esposa, que era objeto de admiração da Dora, um símbolo de feminilidade, e ela vomita por isso, como vomitam as bulímicas. Então ela vai alucinar um desejo, nomeado por ela a fim de mantê-lo insatisfeito. E o seu mote é: o que me falta é faltar-te. E a histérica é um baita homem. Eu diria, é um macho. Um machão. E a histérica diz, ela afirma, ela acredita que o seu clitóris transformar-se-á em um pênis. Mas, tanto na neurose obsessiva quanto na neurose histérica, o que se deseja é a morte do outro. De um lado, a histérica deseja que o seu mestre morra, ela quer saber o que ele sabe, se ele sabe, né, para poder confrontá-lo e defenestrá-lo, né? Quer dizer, olha, aquela paciente do Freud, né? Você não sabe nada, você diz que o sonho é realização de desejo, e eu tive um sonho que não era realização de desejo, que era ruim. Aí o Freud diz, o seu desejo era que eu estivesse errado. E o obsessivo, ele quer destruir o pai. Ele só pode se colocar como desejante se o pai morrer. Isso tem assim, no nome dos ratos, isso aparece muito forte, né? Já que meu pai não casa, eu não caso também. Já que meu pai não paga a dívida, eu não pago também.
na questão da dívida do pai, que o pai tinha com o jogo, e a dificuldade que o pai tinha para pagar um par de óculos, o périplo que foi. Dificuldade do neurótico obsessivo com dinheiro e com amor. Né? A histérica quer sempre saber. Veja que aí não se trata de gênero. Nós sabemos que esses pedidos neuróticos jamais poderão ser respondidos. Né? No menino, o limite das suas pesquisas sexuais infantis, que é outro artigo do Freud. Né? O Freud escreve mesmo que o limite da pesquisa sexual muito bem sucedida é que em algum momento a criança vai constatar que não tem o líquido seminal. Né? E aí a anatomia de novo é o destino. Só na fase fálica, depois da latência, que você vai poder fazer alguma coisa. E aí, num segundo momento, é que talvez a vergonha, a educação ou a religião possam fazer seu papel como um dique de contenção daquilo que é o retorno do recalcado. E aí o ódio pode virar amor, num segundo momento. As pesquisas sexuais infantis nos mostram que nem tudo tem explicação. Quer dizer, que tem que ter um ponto de basta, como Lacan diz, né? O ponto de basta. E o Lacan, no seminário 5, As Formações do Inconsciente, nos capítulos 22 e 23, ele vai deixando claro que tanto os obsessivos quanto as histéricas têm horror ao desejo, horror. Diz o Ricardo Goldenberg, o neurótico foge da felicidade como da peste. Mas as estratégias face ao desejo são bastante distintas. Todo desejo é sexual. Em linhas gerais, o obsessivo visa a destruição do desejo do outro, enquanto a histérica visa a sustentação do desejo do outro. Isso não é trivial. Clinicamente, o que se observa é que a estratégia obsessiva de destruição do desejo do outro parece implicar a destruição daquilo que lhe é mais singular, que é o próprio desejo. A histérica, por sua vez, irá imaginar, interpretar ou inventar um desejo para o outro a fim de sustentá-lo impossível. Na prática, o amor de objeto, no caso das neuroses, ainda parece rudimentar. Freud observou isso desde o início, em particular nos investimentos objetais dirigidos aos animais e às crianças. Bom, face ao fracasso do desejo, a fantasia vem como uma satisfação sexual do imaginário negada pela realidade. No obsessivo, no neurótico, né, a fantasia vem em suplência. No psicótico, a gente sabe que a fantasia fracassa e no lugar dela vem o delírio como tentativa de cura. O neurótico fantasia como defesa
pois o suporte do desejo é a fantasia. O próprio desejo aciona a fantasia. Nas psicoses, como eu disse, né, o delírio é uma tentativa de cura no lugar da fantasia. O delírio não é fantasia. Mais do que isso, o neurótico pensa antes eu não tivesse nascido, como o Édipo pensava. E o objetivo da psicanálise é aliviar um pouquinho o sofrimento neurótico. Esse sofrimento não pode ser desprezado. E o neurótico sofre de uma dívida simbólica. Porque ela é impagável. Por quê? Porque ele se via como uma libra de carne, mas alguém o desejou. O sujeito é inaugurado quando ele se torna objeto do desejo, mas isso é impagável. Então o desafio é que se sofra ao menos da dívida imaginária. A ilustração dela é a Sócrates face a sua morte. Ele diz: pague a minha dívida a Asclépio. Pague um galo a Asclépio. Essa dívida imaginária ela é pagável. Ela é impagável para o doente obsessivo. Né? Quer dizer, o Freud interpreta de maneira magistral o sofrimento no neurótico obsessivo. Porque, como eu disse no começo, se você quer ser satisfeito pelo pai, você deve aceitar a castração como a mãe, mas isso eu não quero. Isso não. E aí ele sucumbe. Essa citação faz parte do caso conhecido como o Homem dos Lobos. Mas posteriormente, em uma neurose, no artigo Uma Neurose Demoníaca do século XVII, de 1923, artigo brilhante, a castração novamente aparece ligada a delírios neuróticos que podem acontecer em casos de fronteira, borderline, casos de fronteira entre a obsessão, a neurose obsessiva e a psicose. A castração aparece ligada a delírios neuróticos relacionados a uma posição homossexual em relação ao pai. No caso da neurose demoníaca, desse artigo, né, neurose demoníaca do século XVII, o pintor Christoph Heitzmann fora afligido pelo demônio e com ele fizera 2 compromissos, pactos. Havia feito isso depois da morte de seu pai, quando então passou a apresentar melancolia e subsequente inibição no trabalho. Quer dizer, ele foi exorcizado, entre aspas, bem sucedido, teve um exorcismo bem sucedido, mas a vida do Heitzmann não retornou ao normal. Isso é tão atual, né? Quer dizer, na análise desse caso, o Freud nos evidencia que Deus e o diabo são uma coisa só, né? Substitutos paternos, ou seja, representantes psíquicos, que retratam a ambivalência na relação do menino com o pai. Na realidade, os 2 supostos pactos tratavam de um só delírio homossexual inconsciente que sucumbiu ao recalque. O pintor abandonou seu ofício e foi finalmente aceito em uma irmandade religiosa, menos por piedade e virtude e mais por um incidente sexual. Quer dizer, a evolução da neurose obsessiva, entremeada por episódios de piedade religiosa, também se encontra presente no Homem dos Ratos e no Homem dos Lobos. Neste último, chegando a uma regressão evidentemente sádico-anal,
quando o menino se angustiava com o fato de Jesus Cristo possuir nádegas, e também diante de uma irmã mais nova, extremamente sedutora. No caso feminino, né, só para a gente avançar um pouquinho, bom, é importante marcar que a castração civiliza a pulsão. O Lacan ensina que a castração é onde o significante mulher se inscreve como privação ou inveja do pênis sob o significante homem, mais sentida como frustração. Isso está lá em Radiofonia. Não existe pré-verbal, existe pré-discursivo no ser falante. Nada é pré-verbal. A linguagem coloniza o corpo. O infante já nasce no registro da palavra. Bom, face a tanto sofrimento, né, que a neurose causa, o neurótico pode criar um amor chamado amor de transferência, né, que é uma revolução no pensamento freudiano. É uma revolução porque mostra que o amor não precisa matar ninguém. Talvez o caso Dorian mostre-nos que a denegação da castração, o Verneinung, somente encontra uma saída, que é a trilha masoquista da dor, onde, em nome de um amor impossível, só resta desejar morrer. Enquanto a morte não vem, o amante se torna espectador melancólico da morte do objeto amado. O caso do Homem dos Ratos, né, que a gente comentou, sugiro que todos leiam, e tem também no YouTube um vídeo, um filme muito legal sobre o Homem dos Ratos, né, o caso do Homem dos Ratos, nos mostra, entre tantas outras coisas, que o prestígio é uma insígnia fálica que vem do lado da mãe, que fala da falicidade da mãe, não da felicidade, né? Bom, pelo falo se paga mais caro se quiser retê-lo, porque ele é uma batata quente que passa de mão em mão. Por isso o mito individual do neurótico, que é tentar descobrir quem tem o falo. Que a essa altura já não é mais imaginário, mas é simbólico. É o significante da falta do significante no campo do outro. É como a moeda, dinheiro, que castra a posse do objeto. Né? Eu não tenho, mas terei, porque eu tenho o dinheiro. Como falta a repossuir. Enquanto o escambo é pura angústia. É angústia e a moeda é
A moeda é uma simbolização. Por quê? Porque ela bota em cena a falta do objeto do desejo, mas a repossuir por meio da compra. Quer dizer, toda relação especular que é não simbolizada, né, ela vai perpetuar afetos como agressividade e rivalidade. Quer dizer, o que é um prolongamento ad infinitum do estádio do espelho, de deslumbramento com a própria imagem. É aguardar uma herança, sabe Deus de quem? O que vai sempre resultar em fuga diante do objeto desejado e, consequentemente, em um sujeito que é o que o Freud chama de testemunha alienada dos atos do seu próprio eu. É, que nem tudo tem explicação significa que nenhum sonho é totalmente interpretável, porque existe um umbigo do sonho, que é uma espécie de buraco negro. Né? O recalcado pode ser simbolizado em uma psicanálise, e aí o conceito, que é a imagem mental,